Por que atualmente está tudo tão difícil? Parece que para você conseguir um emprego que ganha um salário mínimo, você tem que fazer 2 faculdades, uma pós-graduação e construir um foguete. Daí você conversa com as pessoas mais antigas, faziam uma faculdade de engenharia qualquer e ganhavam 20 mil reais, no equivalente do dinheiro da época. Por que as coisas estão assim? Por que está tão difícil? Você vai ter a resposta sobre isso nesse vídeo e ao final do vídeo eu vou contar para você o que você deve fazer para conseguir contornar isso. Fala galera, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Se você está estudando, se está se preparando para conseguir um emprego, você deve ter notado que hoje em dia está tudo cada vez mais difícil. Parece que as coisas para você conquistar um sucesso, alcançar o sucesso no caso, têm se tornado todo dia mais difíceis. Tanto é que na internet você encontra vários desses memes, como esse aqui, 5 anos de experiência, 2 prêmios Nobel e um dinossauro. Ou até mesmo esse daqui, possuir uma habilitação ABCDEFGH, ter 45 anos de experiência, 3 medalhas olímpicas, falar 10 idiomas. Lógico que esses memes eles exageram um pouco, né? Mas você sabe que o mercado está cada vez mais difícil. Só que daí você pega e conversa com algum profissional que dá aula na sua faculdade ou algum outro profissional que trabalha na área que você quer atuar e eles são mais antigos, no caso, comentam que antigamente era tudo muito mais fácil. Daí você pensa nessas horas, bah, se eu tivesse a qualificação que eu tenho hoje, naquela época eu estaria rico. Mas por que as coisas estão assim? Por que hoje em dia está tudo tão mais difícil? Um dos motivos para que isso esteja acontecendo é a facilidade maior por fazer uma qualificação. O cara pega e pensa, observa os seus pais. Quem que era da geração dos seus pais que naquela época faziam faculdade? Eram pouquíssimas pessoas. Eu conheço muita gente que, por exemplo, de 10 irmãos, só um terminou o ensino médio e foi fazer a faculdade. Então, por isso, de 2000 para trás, como eram pouquíssimas pessoas que faziam faculdade, aquelas que faziam eram disputadas pelas empresas, porque a quantidade de pessoas qualificadas era tão pequena que quem era realmente qualificado tinha muita procura pelas empresas. E assim, a valorização salarial também era muito mais alta. Tanto é que antigamente, para fazer medicina, engenharia, geralmente as pessoas só encontravam isso nos grandes centros. Então, para fazer uma qualificação era muito mais difícil. Hoje em dia não, você encontra faculdade de engenharia em municípios pequenos e tem a abundância. Você encontra faculdades privadas, públicas, presenciais, EAD de vários cursos e de todas as formas que você imaginar. Então, se tornou muito mais fácil para fazer uma faculdade, uma especialização, em comparação como era antigamente. E dessa forma, como nós temos uma oferta muito grande de profissionais no mercado, o que acontece é que as empresas, como a demanda não aumentou tanto na mesma proporção, o requisito para as vagas se torna mais alto para que seja possível filtrar dentre essa grande oferta de profissionais aqueles que são mais capacitados. Por isso que nós temos uma dificuldade maior no que tange as qualificações para entrar no mercado. Pensa numericamente, para você entender. Antigamente, a demanda por profissionais era de um valor que vamos chamar de 20, e a oferta de profissionais era 10, ou seja, faltava profissionais qualificados. Hoje, a oferta cresceu por conta de ter mais faculdades, uma maior facilidade de fazer uma qualificação. Então, a oferta de profissionais subiu para 60, enquanto a demanda subiu para 40 apenas. Então, por mais que a demanda tenha aumentado com o crescimento da quantidade de empresas, com a demanda por novas tecnologias e tudo mais, mesmo com a demanda aumentando, ela não acompanhou o crescimento da oferta de profissionais. Então, como a gente teve essa desproporção, exige-se mais qualificações para os profissionais, para que dessa forma, como a gente comentou anteriormente, seja possível filtrar aqueles que são mais qualificados. E tem um outro ponto que também deve ser comentado: aqueles que se formam e não aprenderam nada, por conta de algumas faculdades que não têm um ensino de qualidade. Tem muitos profissionais que terminaram a graduação sem ter conhecimento algum. Aí tu pensa, imagina que você é empresário ou se coloca na situação de um empresário. Ele precisa de um engenheiro. Você acha que o empresário, sabendo que tem toda a responsabilidade do engenheiro, todas as atribuições, aquilo que ele precisa fazer, você acha que ele vai pegar um cara que acabou de se formar, não tem experiência no mercado, nunca trabalhou como engenheiro, não tem validação do conhecimento que ele tem? Você acha que o empresário vai pegar esse cara, vai dar um salário de 15, 20 mil reais para ele por mês e vai dar todas as responsabilidades na mão dele, sendo que o empresário não tem certeza se o engenheiro ele é realmente qualificado? É muito difícil, é uma situação muito complexa. Eu entendo o lado do empresário nessa questão. Como é que ele vai confiar num cara que ainda não teve a validação do mercado? Infelizmente as coisas são assim. Eu sei que muitas vezes os profissionais eles exageram e acabam prejudicando os profissionais. Eu concordo plenamente nisso. Mas nessa questão em específico, eu tendo a concordar com eles porque é difícil. Pensa, como é que você vai colocar uma responsabilidade muito grande na mão de um profissional que você não sabe se realmente tem os conhecimentos que no currículo dele aparece. Então é aquele negócio, os bons acabam muitas vezes pagando pelos maus. Tem muitos profissionais que saem da faculdade com boas condições,
mas infelizmente a mancha é muito grande. E falando dessas coisas, pessoal, sobre a competitividade do mercado hoje em dia e tudo mais, hoje uma coisa que é muito importante para você se destacar é o inglês, porque você pega, na verdade até é engraçado, você pega muitas vagas que têm exigência em inglês, só que assim, hoje as pessoas que realmente são fluentes no Brasil são menos de 1% no inglês, ou seja, é muito pouco. Se você pega e aprende o inglês, você fica na frente de 99% das pessoas. Pensa o quanto que isso é de vantagem que você poderia ter. Por isso, eu pesquisei muito, porque o nosso objetivo aqui do canal é justamente ajudar você. Então eu pesquisei muito, procurei muito para ajudar você com uma excelente oportunidade para você aprender inglês com um preço super barato, sem fazer aqueles cursos de 3, 4 mil, onde você leva uma eternidade e nem aprende inglês. Eu procurei muito, garimpei muito para encontrar um curso de qualidade por um preço super barato. E a jornada do autodidata inglês traz isso pra gente. É um curso super barato que você pode parcelar em até 12 vezes e você também vai aprender muito mais rápido, porque você vai aprender aquilo que você precisa de verdade, sem enrolação com coisas necessárias. Então, com o inglês, você pode conquistar as melhores oportunidades e os melhores salários. E tudo isso você vai conseguir com o curso da Jornada do Autodidata Inglês. Então não perde tempo, que essa pesquisa ela foi feita com muito carinho para justamente ajudar você com uma oportunidade de aprender inglês mais barato e também muito mais rápido. Aproveita, o link está na descrição e também no comentário fixado. Outra questão que também dificulta o mercado é a facilidade para você conseguir fazer alguns cursos online. Tipo, pensa antigamente, o engenheiro mecânico, queria aprender SolidWorks, ele precisava fazer um curso que aparecia na cidade dele uma vez por ano, ou às vezes precisava ir para um grande centro para conseguir fazer uma qualificação em SolidWorks. Hoje em dia você encontra dezenas na internet. Hoje em dia na internet você encontra muita oferta. Então, se você é engenheiro mecânico, por exemplo, vai ser um requisito básico saber SolidWorks. Não tem como entrar no mercado sem. Se não souber, esquece. E isso torna o mercado mais difícil, porque você precisa ter cada vez mais qualificações e muitas vezes as vagas ainda pagam super mal. O que é bem comum também, que é que nem aquele meme, né? Exige faculdade de engenharia, 5 anos de experiência, curso técnico e no final querem pagar apenas R$2.000. Mas daí o que você tem que fazer para se proteger disso? Para conseguir as melhores oportunidades e assim conseguir uma remuneração melhor. É uma situação delicada, mas você precisa ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, você vai precisar buscar por mais qualificações. Isso é algo que não tem jeito, precisa apresentar um bom currículo no mercado. Portanto, quanto antes você tiver essa consciência, melhor. O pior é quando você pega e fica xingando, querendo ficar nessa negação de meu Deus, o mercado é muito exigente, não vou. Assim você fica cada vez mais para trás. Então, quanto antes você resolver essa questão, ter consciência que você vai sim precisar procurar por outras qualificações, melhor, porque assim você já resolve essa parte. Segundo, buscar por experiências, nem que sejam mais básicas. Se você nunca trabalhou na área, tenha humildade para começar de baixo mesmo. Quanto antes tu resolver a questão de experiência, melhor. Antes você vai crescer. Então, por exemplo, se você não tem experiência na área, vamos supor que você fez engenharia e não tem experiência na área, aceite trabalhar durante um tempo como técnico. Assim você resolve essa questão da experiência o quanto antes e pode ter a experiência para o mercado, que o mercado está exigindo. Então, quanto antes você tiver isso, tiver essa humildade, melhor. Não adianta achar ruim, eu sei que é complicado, de fato é uma situação muito ruim, mas infelizmente é assim que as coisas funcionam e você tem que ter essa humildade. E terceiro, se torne um especialista em resolver problemas. É sério, quanto mais problemas você souber resolver, mais você será valorizado, porque você pode usar esse tipo de experiência no seu currículo depois, para conseguir uma valorização salarial ou até procurar um emprego que pague mais. Então, se você se torna bom em resolver problema, você tem um bom argumento para chegar no seu patrão, no seu gerente e pedir uma valorização salarial, porque você está dando muito retorno para a empresa. Ou até mesmo utilizar isso de argumento em uma futura entrevista de emprego para conseguir uma outra vaga, uma empresa diferente. Então, ter uma experiência, ter essa questão de saber resolver problemas, isso ajuda muito nessas duas questões, de valorização salarial e de procurar uma outra oportunidade de emprego. Porque é aquele negócio, resolver problemas dá o retorno financeiro que a empresa precisa, por isso eles podem te valorizar financeiramente. E por fim, se puder, encontre uma renda extra. Por exemplo, quando eu terminei a faculdade de engenharia, eu logo saí e fui entrar na área de engenharia, fui trabalhar como técnico. Daí, durante esse tempo, eu fazia outras coisas também na empresa e durante esse tempo eu comecei a dar aulas particulares, mentoria, coisas do tipo. O que acontecia? Eu tinha uma renda extra. Daí, com o passar dos meses que eu estava trabalhando lá, a minha renda extra, ela se equiparou à renda que eu tinha trabalhando na área de engenharia. Daí o que eu fiz? Eu saí da área de engenharia, que eu trabalhava 9 horas por dia, e segui apenas na área de produção de conteúdo, mentorias e aulas, onde naquela época, trabalhando tipo 3 horas por dia, eu já tirava a mesma coisa do que trabalhando na área que eu tinha me formado. Tanto é por isso que hoje eu não trabalho na área que eu me formei. Então seria basicamente
basicamente essa é a minha visão a respeito do porquê que hoje em dia tudo está tão mais difícil, o mercado, as qualificações e tudo mais. Eu convido você que está assistindo esse vídeo a deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha a respeito disso, se você concorda, se você discorda, qual que é a sua visão. Isso é muito importante para deixar o conteúdo cada vez mais rico e assim mais pessoas podem conhecer visões diferentes. Por isso, mais uma vez, eu convido você a deixar o seu comentário. E você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para assim não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma oportunidade de aprendizado que a gente tem aqui e assim você também ajuda muita gente. E você que está assistindo esse vídeo também chegou até o final, saiba que você faz parte de um pequeno grupo de pessoas de menos de 1% que assistem as coisas até o final. Então por isso eu recomendo que você assista esse vídeo. Nele eu explico para você por que muitas pessoas odeiam estudar e como solucionar isso. Entendendo como solucionar isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida.